A paz de Jesus, o amor de Maria esteja sempre com cada um de vocês. Eu sou a Thalia e hoje nós iremos conversar, nós iremos conhecer um pouco da história da venerável serva de Deus, Sandra Sabatini, mais conhecida como a Noiva Santa. Primeiramente, duas coisas. A primeira é que vocês notaram que nós temos uma companhia aqui. E a segunda é que não tem como gravar vídeo sem uma música de fundo, né, gente? Então eu vou colocar. Ó, a companhia já saiu. Então vamos lá. Em 6 de março de 2018, o Papa Francisco aprovou o decreto que reconhece as virtudes heróicas da venerável serva de Deus, Sandra Sabatini. A Sandra faleceu aos 23 anos de idade e poderá se tornar a primeira noiva santa da Igreja Católica. Sandra nasceu em 1961, em uma família que era profundamente católica. 4 anos depois do nascimento de Sandra, eles se mudaram para a casa paroquial da paróquia de São Girolamo, onde era um dos párocos, o irmão da sua mãe. Registra-se que em 1972, aos 10 anos de idade, Sandra começa a escrever em seu diário: "A vida vivida sem Deus é um passatempo, divertido ou não, com tédio, na qual se vive à espera da morte." Esse diário, rico em espiritualidade e que dá uma amostra da beleza da alma de Sandra, será publicado por vontade do padre Oreste, logo após a morte de Sandra. Aos 12 anos, Sandra conhece padre Oreste, bendicava aos muito pobres. Esse encontro marcou muitos e necessitados. Após uma experiência missionária com o grupo, voltou para casa com uma certeza: nós quebramos os nossos ossos, mas essas são pessoas que eu nunca abandonarei. Na comunidade Papa João XXIII, Sandra encontrou todas as ferramentas para poder amar cada vez mais a Cristo e aos irmãos. E foi assim que ela começou a crescer em graça, começou a amar de forma incondicional. Sandra inicia assim um sério caminho de ascese, cavando em si mesma para eliminar defeitos e limites. Senhor, sinto que estás me ajudando a me aproximar de Ti. Dai-me força para fazer um passo a mais. Gostaria de aceitar-te. Antes, porém, devo vencer eu mesma, o meu orgulho, as minhas falsidades. Não sou humilde e não quero reconhecer. Me deixo condicionar terrivelmente pelos outros. Tenho medo do que podem pensar de mim. Sou incoerente, com um grande desejo de revolucionar o mundo e que depois se deixa sujeitar por ele. Deus, me aceita assim como sou? Cheia de limites, medos, esperanças? Alguns anos mais tarde, ela inicia os seus estudos na faculdade de medicina, que era algo que ela sempre sonhou. Ela sempre quis ser médica missionária. Em seus tempos de férias, ou até mesmo nos seus tempos livres, Sandra dedicava-se a atender os enfermos. 3 coisas muito importantes marcaram a espiritualidade de Sandra Sabatini: uma vida intensa de oração, o terço diário e a meditação cotidiana da Palavra de Deus. Sandra também tinha o costume de rezar na primeira hora de cada ano, de meia-noite a 1 da madrugada, diante do Santíssimo Sacramento. Sandra se dedicava cada vez mais aos estudos e começou a se preparar psicologicamente e espiritualmente para uma possível partida à África,
um dos muitos sonhos que ela mantinha em sua gaveta. E é claro, Sandra não estava sozinha. Ela partilhava o seu amor pelos irmãos com seu jovem e noivo, seu namorado Guido. E foi aos 20 anos de idade que Sandra conheceu Guido, ambos os quais partilhavam dos mesmos ideais. E um deles, é claro, fundar uma comunidade depois de casados e irem para a África servirem os últimos dos últimos. No dia 29 de abril de 1984, aos 23 anos de idade, Sandra e Guido iam até a comunidade Papa João XXIII. Quando, ao sair do carro, Sandra esperava para poder atravessar a avenida quando foi surpreendida e atropelada com um carro na contramão. Gravemente ferida, ela foi levada para o hospital, ficando assim 3 dias em coma. E no dia 2 de maio de 1984, Sandra morre no hospital. Em setembro de 2006, o bispo de Rímini abriu a causa de canonização dela, com cerca de 60 testemunhos. No final da investigação sobre a sua vida, virtudes e fama de santidade, Sandra foi declarada serva de Deus. O postulador da causa de Sandra Sabatini, o padre Benzin, explicou assim a promoção da sua causa. Os esposos santos, os pais santos, mas não seria bom ter uma namorada santa? Sim, gente, realmente, Sandra e Guido viviam um namoro e um noivado santos, pautado pelo amor sincero e casto, colocando-se ambos em serviço da sua comunidade e da sua igreja. Em 2003, nós tivemos a primeira edição do Diário de Sandra, que foi editado também pelo padre Oreste, que é uma coleção de escritos de onde surge um modelo juvenil de fidelidade evangélica excepcional. Em uma recente entrevista à TV 2000, Guido recordou: "A primeira vez que saímos juntos, ela me levou a um cemitério para olhar os rostos das senhorinhas nas sepulturas esquecidas, para perceber nessas vidas esquecidas a presença real do Senhor que nunca nos esquece. O tempo do namoro não era simples ou somente uma alegria, mas era uma alegria que se devia ao fato de que esta relação estava no centro de um projeto maior." Sandra foi definida como a santa do cotidiano, pois ela não fez nada extraordinário, segundo descreve sua biografia intitulada A Santa ao Lado. Olha só quem está aqui comigo, você limpando tudo. Bom, para finalizar esse vídeo, é claro que nós iremos refletir uma frase de Sandra, que diz que hoje há uma inflação de bons cristãos, enquanto o mundo precisa de santos. O mundo precisa de santos. O Papa João Paulo II, quando veio ao Brasil, ele nos disse: o Brasil precisa de santos, a igreja precisa de santos. Deus nos colocou aqui hoje para corresponder ao chamado dele. O grito da humanidade é o grito de Deus. Que Deus nos dê a graça de corresponder ao chamado